Fala, galera da terceira série. Então estamos aqui hoje para mais uma aulinha de Química 2, continuando o nosso assunto de soluções. Então hoje a gente vai estudar o capítulo 10, que fala sobre soluções, unidades de concentrações. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre concentração e as diversas unidades de concentração que a gente tem, né? Que a gente pode representar essas concentrações. Para quem não me conhece, eu sou Sara, né, professora Sara, professora de Química da Rede Força Máxima das unidades de São Gonçalo e Laranjeiras. Beleza? Então vamos começar aqui o nosso assunto, que é unidades de concentrações de soluções. Bem, primeiro a gente precisa definir o que é concentração de soluções. O que é essa concentração, né? As concentrações, elas são expressões matemáticas que indicam a quantidade de soluto dissolvida em determinada quantidade de solução. Então, na realidade, a concentração ela vai existir, né, para que a gente consiga relacionar a quantidade que eu tenho de soluto com a quantidade de solução total, né, que eu tenho. Observação: para facilitar as fórmulas, o soluto ele vai ter sempre índice 1, então sempre que vocês verem, né, quantidades, valores em fórmulas com índice 1, é porque ele está fazendo referência ao soluto. O solvente vai ter índice 2, então sempre que vocês verem na fórmula alguma coisa com índice 2, é porque está se referindo ao solvente. E o que a gente falar da solução não vai ter índice. Então, se não tiver índice, vocês já sabem que a gente está se referindo à solução como um todo, certo? E não ao soluto e ao solvente. A gente está se referindo à solução total, ok? Então, vamos começar. A nossa primeira unidade de concentração que a gente vai ver é a unidade de concentração comum, que é representada pela letra C maiúscula, certo? Então, a letra C maiúscula representa a unidade de concentração comum. Essa unidade, ela indica a massa de soluto em gramas, que é dissolvida em 1 litro de solução, certo? Então, sempre que vocês verem concentração comum, essa concentração comum ela vai estar te dizendo a quantidade em massa de soluto, na unidade de gramas, que está dissolvida em 1 litro de solução. Como que eu calculo a concentração comum? Para calcular a concentração comum, que é o C maiúsculo, eu vou fazer a razão, né? Ou seja, eu vou dividir a massa do soluto em gramas pelo volume de solução em litros. Então, a fórmula da concentração comum é M1, porque é a massa do soluto, dividido por V, que é o volume de solução, certo? A unidade da concentração comum é grama por litro. E o exemplo que a gente tem aqui, ó, é esse frasco aqui de hidróxido de sódio, 0,4 gramas por litro. O que significa eu dizer que eu tenho uma solução de hidróxido de sódio 0,4 gramas por litro? Significa dizer que, para cada 1 litro da solução contida nesse frasco, eu tenho 0,4 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos. Então, 0,4 gramas por litro significa dizer que, para cada 1 litro de solução, eu vou ter 0,4 gramas do soluto, que é o hidróxido de sódio, dissolvido. Beleza? Então, é assim que a gente interpreta a informação de uma concentração comum. Ok, galera? A segunda, né, unidade de concentração que nós vamos ver é a densidade. A densidade, ela indica a relação entre a massa da solução e o volume da solução, certo? Então, é a relação entre massa da solução e o volume que essa solução ocupa, certo? Então, a gente não está falando especificamente de soluto solvente, a gente está falando de massa da solução, ou seja, a massa total da solução, e o volume da solução, o volume total, ok? A fórmula, então, é D, certo? Porque densidade é representado pela letra D minúscula. Então, D minúsculo igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Logo, D, que é densidade, é igual a M sobre V, ok? Atenção, ó, M, que é a massa da solução, nada mais é do que a massa, a soma, né, da massa do soluto com a massa do solvente.
E o volume da solução nada mais é do que a soma do volume do soluto mais o volume do solvente, certo? Só para a gente relembrar o que significa massa de solução e volume de solução. Massa de solução, soma da massa do soluto com a massa do solvente. Volume da solução é a soma do volume do soluto com o volume do solvente. As unidades. As unidades mais comuns de densidade são grama por mililitro, grama por centímetro cúbico e quilograma por litro. Não significa que não existam outras unidades, mas essas são as mais comuns, são as mais usuais. Então, tentem, sempre que vocês estiverem fazendo os cálculos, observa se no enunciado eles não estão pedindo alguma unidade de densidade específica, e aí vocês vão ter que respeitar as unidades que forem dadas na questão, ou se não tiver exigência de nenhuma unidade específica, façam uso dessas unidades que são as mais usuais. E aqui um exemplo, ó, eu tenho aqui um frasco, né, de uma solução de ácido sulfúrico que tem densidade de 1,84 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, para cada 1 centímetro cúbico de solução, eu tenho uma massa de solução que é igual a 1,84 gramas. Então, se eu pegar 1 centímetro cúbico dessa solução, eu vou ter uma massa de solução igual a 1,84 gramas. É isso que a densidade está dizendo, porque a densidade relaciona massa da solução com o volume que aquela determinada solução ocupa, certo? Então, é assim que a gente lê quando a gente vê uma informação de densidade em frascos, né, de reagentes, em frascos de produtos químicos, enfim, de qualquer frasco que você estiver falando que contém uma informação de densidade, ok? Bem, agora vamos falar sobre a unidade de porcentagem em massa, que a gente representa desse jeito aqui, ó, o símbolo da porcentagem, massa por massa. A porcentagem em massa, ela indica a massa do soluto em gramas dissolvida em 100 gramas de solução. A fórmula da porcentagem em massa nada mais é do que massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Por quê? Porque eu estou falando de porcentagem, então eu tenho que multiplicar por 100. Logo, a fórmula, né, de porcentagem massa por massa vai ser igual a M1, que é a massa do soluto, sobre M, que é a massa da solução, vezes 100, para eu ter a porcentagem, certo? Unidade é representada em porcentagem, certo? Então, não tem uma unidade específica, é a porcentagem. E o exemplo que a gente tem aqui, ó, é o de solução fisiológica, ou seja, soro fisiológico, certo? Um exemplo, né, de produto que normalmente vem com a concentração representada em porcentagem em massa é o que a gente vê nas soluções fisiológicas, no soro fisiológico, certo? Então, aqui eu aumentei, né, a parte da frente do soro fisiológico para a gente conseguir enxergar melhor a porcentagem em massa. Então, ele está dizendo aqui, ó, que eu tenho uma solução fisiológica, certo? Eu tenho soro fisiológico 0,9%, ou seja, 0,9% em massa. O que isso significa? O que esse 0,9% em massa significa? Bem, esse 0,9% em massa significa que para cada 100 gramas da solução de soro fisiológico, então, se eu pegar 100 gramas de solução do soro fisiológico, eu vou ter 0,9 gramas de NaCl dissolvidos. Por isso é 0,9%. É 0,9 para cada 100. Então, para cada 100 gramas de solução, eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio dissolvidos. É isso que o 0,9% diz para a gente. Lembrando que aqui a gente tem porcentagem em massa. Por isso que para cada 100 gramas de solução, eu tenho 0,9 gramas de NaCl dissolvidos, ok? Com relação à porcentagem em massa, eu tenho também uma outra unidade de concentração possível, que não é tão utilizada quanto a porcentagem em massa, que é o título em massa, que a gente representa pela letra grega tal, com o índice M, para indicar que é título em massa. Então, é tal M. E o título em massa é a razão entre a massa de soluto e a massa de solução.
ambas na mesma unidade. Então, aqui, o título mássico, ele vai ser igual a massa do soluto sobre a massa da solução, estando ambas na mesma unidade. Então, se eu coloco massa de soluto aqui em grama, massa de solução tem que estar em grama também. Se eu coloco massa de soluto em quilograma, massa da solução tem que estar em quilograma também, certo? Então, aqui é uma razão entre massas com a mesma unidade. É basicamente a porcentagem em massa, só que sem multiplicar por 100, porque aqui eu não tenho porcentagem. Aqui eu tenho porcentagem, por isso que eu multipliquei por 100, certo? Bem, agora vamos falar sobre a porcentagem em volume. A porcentagem em volume, que é a porcentagem V por V. A porcentagem em volume, ela indica o volume de soluto em mililitros dissolvida em 100 mililitros de solução. Então, aqui eu tenho a fórmula, vai ser volume de soluto sobre volume de solução vezes 100. É igualzinho a fórmula da porcentagem em massa, só que aqui é com volume, porque é a porcentagem em volume. Então, como é que vai ficar a fórmula? V índice 1, porque é volume do soluto, sobre V, volume da solução, vezes 100. A unidade é representada em porcentagem, e o exemplo que a gente tem clássico de porcentagem em volume é o que a gente tem na vodka, certo? Quando a gente pega uma garrafa de vodka, a gente vê a porcentagem alcoólica, certo? Daquela bebida, né? Daquela vodka. O que essa porcentagem alcoólica, ela me diz? Ela está te dizendo quantos por cento você tem de álcool, certo? Para aquela quantidade de vodka. Que a gente vai ver aqui, no caso, é para específico para essa vodka que eu coloquei na foto aí. Então, eu vou aumentar isso aqui, ó, tá escrito a porcentagem. Vou aumentar, passei para cá, ó. O que está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho 40% de álcool por volume. Então, eu tenho 40% o quê? Volume por volume, correto? O que esse 40% volume por volume me diz? Ele me diz que para cada 100 mililitros dessa solução, que é a bebida, eu tenho 40 mililitros de etanol dissolvidos. Então, se eu pegar 100 mililitros dessa bebida aqui, dessa vodka, desses 100 mililitros de bebida, eu vou ter 40 mililitros de etanol dissolvido, certo? Então, a porcentagem volume-volume, ela me diz isso. Ela me diz que para cada 100 mililitros de solução, eu tenho uma certa quantidade de soluto. No caso dessa bebida, que é 40%, eu interpreto da seguinte maneira. Para cada 100 mililitros da solução, que é a bebida, eu tenho 40 mililitros de etanol dissolvidos, porque é 40%, ok? Então, é assim que a gente faz a interpretação de rótulos, né, com porcentagem volume por volume, certo? E, assim como eu tenho o título mássico, aqui eu também tenho o título em volume, que é o tal V, certo? Tal, letra grega, V, porque título é em volume. O título em volume é a razão entre o volume de soluto e o volume da solução, ambos na mesma unidade. Então, aqui vai ficar tal V é igual a V1 sobre V, onde, se V1 está em litro, V tem que estar em litro também. Se V1 está em mililitro, V tem que estar em mililitro também, porque ambos têm que estar na mesma unidade para o título em volume ser calculado corretamente. Beleza? Então, é assim que a gente classifica, né? É assim que a gente lê porcentagem volume por volume, ok? Bem, agora a gente pode ter também porcentagem em massa por volume, que é a porcentagem M por V. Essa porcentagem, ela vai indicar a massa de soluto em gramas dissolvida em 100 ml de solução. A fórmula é assim, ó, porcentagem em massa por volume é igual a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em mililitros, vezes 100, porque é a porcentagem. Logo, então, como é que fica essa fórmula? Porcentagem em massa por volume vai ser igual a M1, que é a massa do soluto, o índice 1, dividido por V, que é o volume da solução. E isso tudo multiplicado por 100, porque é porcentagem. A unidade é representada em porcentagem, então também não tem uma unidade específica. E o nosso exemplo aqui, eu vou dar o exemplo do leite de magnésia. O leite de magnésia é um antiácido que a gente costuma comprar bastante em farmácia. É muito simples de achar esse antiácido em farmácia, tem em qualquer farmácia. Então, ele é um antiácido, ele é utilizado para pessoas que costumam ter muita acidez, né, no estômago, e ele é formado
por hidróxido de magnésio. Por isso que a gente chama de leite de magnésia, porque na verdade é uma solução de hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é uma base, certo? Então, quando essa base entra em contato com o ácido do estômago, ela neutraliza aquela acidez. Por isso que a gente chama de antiácido, certo? Bem, então vamos interpretar o que está escrito aqui no rótulo? O rótulo do leite de magnésia diz que eu tenho 8% de hidróxido de magnésio. O que significa esse 8% de hidróxido de magnésio? Isso significa que em cada 100 ml da solução, que é o remédio, certo? Eu tenho 8 gramas de hidróxido de magnésio dissolvidos. Então, se eu pegar esse leite de magnésio aqui, se eu pegar 100 ml desse remédio, dessa solução, eu vou ter 8 gramas de hidróxido de magnésio dissolvidos nessa quantidade de 100 ml de solução, certo? É isso que esse 8% ele está me dizendo aqui. Esse 8% massa por volume, certo? Então, é massa de soluto por volume de solução. Por isso que é 8 gramas de hidróxido de magnésio, que é o soluto, para cada 100 ml da solução, que é o remédio, o leite de magnésio, certo? Muito bem. A nossa próxima unidade de concentração que a gente vai ver é a unidade de partes por milhão, também chamada de ppm, né? Parte por milhão. Esse tipo de unidade de concentração é utilizado para soluções muito diluídas. E ela indica o número de partes do soluto por 1 milhão, que é 10 elevado a 6, de partes de solução, em volume ou massa. Então, é mais ou menos assim. Quando eu escrevo aqui a fórmula, quando eu escrevo 1 ppm, o que eu estou dizendo? 1 ppm significa que eu tenho uma parte de soluto para cada 10 elevado a 6, ou seja, para cada milhão de partes de solução. Então, realmente é uma solução muito diluída, porque eu tenho 1 milhão de partes de solução e tenho só uma parte de soluto. Então, é algo realmente muito diluído, certo? A unidade é o ppm, certo? E o exemplo que a gente vai dar aqui é o do creme dental. O creme dental, ele tem um teor de flúor que é de 1450 ppm. O que significa eu dizer que o creme dental ele tem um teor de flúor de 1450 ppm? Significa dizer que para cada 10 elevado a 6 partes da solução, que é o creme dental, ou seja, para cada milhão da solução, para cada milhão do creme dental, eu tenho 1450 partes de flúor dissolvidos, certo? Então, se eu tiver 1 milhão de partes de creme dental, dessas 1 milhão de partes de creme dental, 1450 partes são flúor, certo? É isso que o 1450 ppm diz pra gente. Além do ppm, a gente pode ter também partes por bilhão. Se ppm é partes por bilhão e significa quantas partes de soluto você tem por milhão de partes de solução, o partes por bilhão, ppb, vai ser o número de partes de soluto que tem por bilhão de partes de solução. Então, é uma solução muito mais diluída do que no caso do ppm, porque agora eu não tenho mais milhão, eu tenho bilhão de solução. Então, eu tenho uma solução bem mais diluída do que o ppm. Então, ele é utilizado em casos de soluções muito diluídas, mais diluídas do que no caso do ppm, e a fórmula é 1 ppb é igual a uma parte de soluto para 10 elevado a 9, que é bilhão, partes de solução. Beleza, galera? Fração molar. A fração molar, ela indica a razão entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade de mols de uma solução, ou seja, soluto mais solvente. Então, a fórmula da fração molar é X, que é o símbolo da fração molar, X minúsculo, é igual a N1, que é o número de mols do soluto, sobre N, que é o número de mols da solução. Lembrando que N, que é o número de mols da solução, nada mais é do que o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente, certo? Porque a solução é formada por soluto mais solvente. Se eu somo o número de mols de soluto com o número de mols de solvente, o resultado disso é o número de mols da solução. Então, N, que é o número de mols da solução, nada mais é do que o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. A fórmula da fração molar é número de mols de soluto por
número de mols da solução total, soluto mais solvente, certo? Observação importante. A soma das frações molares de todos os solutos presentes na solução é sempre igual a 1. Por quê, gente? Porque é uma fração, certo? A soma de todas as partes de uma fração tem que ser igual a 1, que é o todo, certo? Se é uma fração molar, então a soma de todas as frações molares de todos os solutos que estiverem presentes na solução vai ter que ser igual a 1, porque a soma de todas as partes tem que ser igual ao todo, que é 1, certo? Isso é regra de frações. E agora, outra unidade de concentração, acho que essa é a última, é a concentração molar ou molaridade, que a gente representa pelo M maiúsculo. A concentração molar ou molaridade, ela indica a quantidade de mols do soluto dissolvida em 1 litro de solução. Então, a fórmula para calcular a molaridade é número de mols de soluto dividido pelo volume de solução em litros. E isso vai dar, então, N1, que é o número de mols de soluto, dividido por V em litros, certo? Ou, eu posso calcular também da seguinte maneira. Molaridade é igual a massa do soluto em gramas dividido pela massa molar do soluto em grama por mol vezes o volume da solução em litros. E aí, então, a minha fórmula vai ser molaridade, que é o M maiúsculo, é igual a M1, massa do soluto, sobre massa molar, que é esse MM maiúsculo, vezes o volume de solução em litros, certo? É uma outra forma de calcular a molaridade. Ambas vão ter o mesmo resultado. Vai depender do que você tem de informação no problema. Se o problema te deu número de mols e te deu o volume da solução, você vai calcular a molaridade usando essa equação. M é igual a N1 sobre V. Se o problema te deu a massa do soluto, te deu a massa molar do soluto e te deu o volume de solução, você vai usar essa equação aqui, porque você já tem massa molar e já tem volume. Então, tudo vai depender de quais informações que o problema deu para vocês, certo? E aqui, a unidade da molaridade é a unidade mol por litro, ou a gente também representa a unidade de molaridade como sendo M maiúsculo, certo? Essa representação aqui não é muito usual. O mais usual é a gente escrever mol por litro, tá, gente? Então, sempre que vocês forem escrever a unidade de concentração molar, vocês vão escrever, sei lá, 0,1 mol por litro, 2 mols por litro, entendeu? Sempre mol por litro. Evitem usar esse M maiúsculo aqui. Eu só coloquei aqui porque o exemplo que a gente vai ver agora, ele escreve com esse M maiúsculo aqui. Então, só para vocês entenderem que esse M maiúsculo é a mesma coisa que mol por litro, tá? Vamos ver nosso exemplo aqui. Nosso exemplo, a gente tem aqui uma solução de nitrato de prata, certo? Então, eu tenho uma solução de nitrato de prata, eu vou aumentar aqui o rótulo para a gente conseguir enxergar melhor. Então, tem aqui solução nitrato de prata, aí aqui ó, ele está dizendo 0,1 M maiúsculo, ou seja, 0,1 molar. 0,1 molar, lembra que a gente falou, o M maiúsculo é a mesma coisa que mol por litro. Então, é 0,1 mol por litro, que é a concentração dessa solução aqui. Bem, o que esse 0,1 mol por litro diz para a gente? Ele está dizendo que para cada 1 litro dessa solução aqui, eu tenho 0,1 mols de nitrato de prata dissolvidos. Então, se eu pegar 1 litro dessa solução, quanto de nitrato de prata eu vou ter dissolvido? 0,1 mols. Por isso, é 0,1 mols por litro, certo? Porque eu tenho 0,1 mols do soluto, que é o nitrato de prata, dissolvidos em 1 litro de solução. Beleza? Aí aqui a gente vai ter algumas relações importantes entre as concentrações. Eu posso ter uma fórmula que relacione concentração comum com concentração molar, que é essa fórmula aqui, ó. Concentração comum é igual a massa molar vezes a molaridade, vezes a concentração molar. Então, a fórmula que relaciona concentração comum com concentração molar é essa aqui. Concentração comum é igual a massa molar vezes a molaridade, ou seja, vezes a concentração molar. E eu posso ter também uma fórmula que relacione concentração comum e título. Nesse caso, a fórmula vai ser concentração comum, que é o C maiúsculo, é igual a densidade, que é o D minúsculo, vezes o título mássico,
Lembra do título mássico? Que é a massa do soluto sobre a massa da solução, ambas na mesma unidade? Então, é isso aqui. Concentração comum é igual a densidade vezes o título mássico. Então, eu já relacionei concentração comum com o título mássico. Na apostila de vocês, tem o passo a passo de como a gente chega nessas equações. O mais importante é vocês saberem, vocês terem, né, a esperteza de saber quando vocês vão utilizar essas equações. Porque em determinado momento, na resolução de uma questão, vocês podem ter, por exemplo, a concentração em molaridade e a questão pedir para vocês expressarem essa concentração em concentração comum. Então, vocês vão ter, vocês têm essa informação, vocês têm a molaridade da solução, vocês conhecem a massa molar do soluto, e a questão quer que vocês escrevam aquela mesma concentração, só que em concentração comum, não em molaridade. Qual a equação que vocês vão usar? Essa aqui, porque essa equação tem a massa molar e tem a molaridade. Eu transformo, então, a molaridade em concentração comum. Então, tudo vai depender da informação que vocês têm na questão. Isso significa que eu vou usar essa equação aqui toda hora? Não. Pode ser que vocês precisem utilizá-la em alguma questão. É importante vocês terem conhecimento, porque em determinado momento essa equação pode ajudar vocês em alguma questão, até da apostila ou alguma questão de concurso, alguma questão de vestibular, que é o foco de vocês esse ano, certo? Bem, então esse foi o fim da nossa aula. Espero que, novamente reforçando a importância de vocês fazerem os exercícios da apostila. Essa matéria é uma matéria de bastante cálculo, é uma matéria de bastante treino. Então é importante para vocês se familiarizarem com as unidades de concentração, para vocês se familiarizarem com as diferentes unidades, com as fórmulas de cada uma delas, é muito importante vocês treinarem, certo? Quando vocês treinam, vocês estão memorizando, vocês estão trabalhando o cérebro de vocês a entender como que funciona aquela fórmula e a entender como que cada fórmula está relacionada com a sua unidade de concentração, certo? Tudo isso a gente consegue com treino. Então, é importante que vocês utilizem os exercícios da apostila para treinar esse conteúdo e, caso vocês tenham alguma dúvida em algum exercício, aproveitem as aulas online para tirar essas dúvidas, que é o momento que vocês têm com o professor ali disponível para vocês, para conseguir tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente!